Como prometido, irmãos de fé, no nosso último vídeo, nós ficamos de ler o decreto sobre a liturgia das horas do ano de 1971. Vamos então à leitura deste decreto. A Igreja celebra a liturgia das horas no decorrer do dia, Por isso se chama oração das horas, desde o amanhecer até o anoitecer. Conforme uma antiga tradição. Isso não foi inventado há 50 anos, não foi inventado há 100 anos, é de uma antiquíssima tradição esta oração das horas. Assim, ela quem? A Igreja, cumpre o mandato do Senhor de orar sem cessar. Existe uma ordem de Deus na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade: orai sem cessar. Como a Igreja faz isso? Pela liturgia das horas, não de forma exclusiva, mas de forma oficial. E ao mesmo tempo, canta os louvores a Deus Pai e interpela pela salvação do mundo. Por isso, o Concílio Vaticano II valorizou o costume que a Igreja conservava. No desejo de renová-lo, ela procurou rever esta oração a fim de que os padres e os outros membros da Igreja pudessem rezá-la melhor e mais perfeitamente, nas condições da vida de hoje. O trabalho de renovação está agora terminado e foi aprovado pelo Papa Paulo VI através da Constituição Apostólica Laudis Canticum de 1º de novembro de 1970. Esta congregação para o culto divino elaborou em latim o livro para a celebração da liturgia das horas conforme o rito romano. Agora o publica e o declara edição típica. Revogam-se as disposições em contrário, é sempre necessário dizer isso, porque pode aparecer alguma disposição que contradiga isso aqui. Da sede da Sagrada Congregação para o culto divino, no domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, 11 de abril de 1971. Arturus Cardial Tabera, que é o prefeito, e o secretário Bugnini. Espero não estar pronunciando errado. Bom, mais um decreto, esse um pouco mais longo. Congregação para o Culto Divino, protocolo número 1814/84. A liturgia das horas, restaurada no ano de 1971, em conformidade com o decreto do Sacrossanto Concílio Vaticano II, é a oração da Igreja, pela qual são santificados por cânticos de louvor, ações de graças e orações, tanto o curso completo das horas do dia, o passar das horas, como também a totalidade das atividades humanas. Esta forma de oração requer que suas riquezas espirituais sejam mais profundamente penetradas por uma compreensão interior dos textos utilizados tradicionalmente na oração comunitária da Igreja de rito romano. E você vai, pela oração das horas, santificando o seu dia, louvando a Deus, integrando as suas atividades, as pausas do seu dia, nos diversos momentos em que se reza a oração das horas. Então, você vai organizando o seu dia de modo que você reze o ofício das leituras ao amanhecer, de madrugada, ou em algum momento do dia que seja melhor para você. Oração da manhã, ao amanhecer do dia, no sair do sol, até às 8 e pouco da manhã. A oração média, que é das 9 horas. A oração média das 12 horas. A outra oração média das 15 horas. Depois as vésperas, que é a oração da tarde,
quando o sol está se pondo, e aí é muito fácil você observar, o sol começa a se pôr, é a hora de você rezar as vésperas. E antes de dormir, a oração das completas, esta oração que completa o dia e todas as atividades. E nos dias que caem domingo, né, a Santa Missa precisa encontrar um lugar aí nessas atividades do dia. Então, como eu falei no início, esse decreto é um pouco mais longo. Nós continuamos a sua leitura no nosso próximo vídeo.